Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos começar o vídeo de hoje aqui com duas perguntas para vocês, tá? A primeira é: vocês já foram chamados de petistas de sinal trocado? Eu já, inúmeras vezes, tá? E vocês se sentiram ofendidos de serem chamados assim? Eu não. Muito pelo contrário, me senti enormemente lisonjeado e orgulhoso. E é sobre isso que a gente precisa falar hoje, sobretudo a respeito da necessidade de uma militância ativa sem vergonha de usar todas as suas armas. E depois a gente fala um pouquinho também sobre a prisão absurda da Sarah Winter, tá? Pois é, galera, a esquerda já nos chama de fascistas, né? Se apropriaram do termo, mudaram o seu significado e viramos seguidores de Mussolini. Vejam só, o mesmo Mussolini que o nosso exército ajudou a derrotar na Segunda Guerra Mundial. A esquerda não se preocupa muito com história não, tá, gente? Eles moldam a história de acordo com a necessidade, com a conveniência deles. Não tem nenhum problema em fazer isso, não. E agora os isentões, né, os liberais, resolveram nos apelidar de petistas de sinal trocado. E repito, isso me dá muito orgulho. Porque o que poderia ser melhor do que ser diametralmente oposto ao pior que existe, né? Obviamente, eles tentam nos ofender, mas na verdade estão nos elogiando. Eles não percebem isso, mas dane-se, né? A gente precisa, pessoal, que todo mundo entenda o mecanismo dessa história, tá? Depois, um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar sobre a importância da militância. Tá? Mas eu quero ilustrar isso aqui para vocês. Em primeiro lugar, como que os liberais enxergam essa guerra, né? A guerra cultural entre conservadores e progressistas. Eles ficam em cima do muro, né? Jogando pedra dos dois lados, sem circular. Eles não sabem o que nós estamos falando. Eles estão vendo ali dois grupos gritando e se digladiando. Eles não sabem, não se importam com os objetivos de cada grupo. Tudo que importa para eles é que nós não temos prudência e sofisticação. Nós somos selvagens, né? E aí eu gosto de fazer uma analogia com aquela história do brabo da rua. Você já deve ter ouvido falar isso aí. Existe aquele cara que é o grandão, é o brigão da rua. Ele batia em todo mundo, é forte pra caramba, grita alto pra burro e todo mundo baixa a crista pra ele. E assim vencendo durante os últimos 30, 40, 50 anos. Todo mundo se borra de medo desse cara e ele é o esquerdista. E aí um belo dia o conservador acorda, se olha no espelho e desperta, né? Finalmente. Peraí, eu sou maior do que esse cara, eu sou mais forte do que ele, eu luto melhor do que ele e falo tão alto quanto ele. Por que eu baixo minha cabeça pra esse maluco? Vai lá e chama o esquerdista pra porrada. E começa a briga, ele começa a ganhar. O conservador começa a levar vantagem. Por quê? Porque o esquerdista não precisava brigar há muito tempo, ele não sabe lidar com esse cara. Não sabe lidar. E aí quem é que surge no cenário? O liberal, o isentão. Separa os dois e fala: galera, o que vocês estão fazendo? Não é assim que resolve uma situação como essa. Vocês têm que lutar dentro do ringue, dentro das regras. Eu falei ringue, né? Dentro do ringue, dentro das regras. Vamos fazer isso. Botar vocês ali no octágono, né? A gente aproveita, ganha uma grana, bota uma bilheteria ali, cobra as pessoas para assistirem a luta. A gente coloca ali também um árbitro e 3 juízes. Tá tudo certo. O progressista vai lá e concorda de pronto. Para ele, tava apanhando, né? Mas não é só isso, não. E aí o liberal olha pro conservador e fala: e você vai aceitar? O conservador chama o liberal e fala: vem cá, meu filho, você quer lutar dentro das regras vigentes, é isso? Você quer que eu lute com ele dentro das regras vigentes? Pois bem, eu vou explicar para você o que vai acontecer. Ele vai roubar todo o dinheiro da bilheteria e já comprou os 3 juízes. Nas regras atuais, eu vou perder. O que é que o liberal fala? Não é bem assim, cara. Que é isso? Você está viajando. Não é assim. Pelo amor de Deus. Então essa é a nossa realidade, pessoal. É exatamente isso. Tentem visualizar essa situação. É justamente isso que está acontecendo. E aí, existem alguns momentos das nossas vidas, né, que a gente tem um caminho que a gente acredita, mas a gente se depara com opiniões, com situações que mudam um pouquinho o nosso curso, né? Eu não tenho Twitter, não é uma ferramenta que me agrade, né? Acho muito negativa, muita negatividade, me fez mal quando lá estive. E saí. Não fugi da guerra, né? Eu só acho que
cada exército tem tipos diferentes de soldados, né? Tem o que vai para o corpo a corpo, tem o que pilota o tanque, tem o sniper, né? Eu certamente não sou soldado de Twitter, porque me fez mal, inclusive atrapalhava aqui o trabalho no canal. Enfim, de vez em quando me mandam algumas sequências. E essa semana passada, eu vi uma do Dex, né? Que é um perfil muito conhecido no Twitter, aquele que usa a foto do Keanu Reeves. E ele abriu meus olhos para uma coisa que, gente, como eu fui tão burro durante tanto tempo, né? O Eduardo Bolsonaro, pouco tempo atrás, falou o seguinte: a gente não pode se importar com o que eles pensam sobre a gente. Isso é verdade, a gente não pode deixar de agir da maneira correta, porque a gente vai ficar com medo do que a imprensa, do que a esquerda, do que os isentões vão falar a nosso respeito. A gente tem que agir da maneira que a gente precisa agir. Eles que se danem, eles vão falar mal da gente de todo jeito, né? E aí o Dex estava falando a respeito dos assessores parlamentares. Se não me engano, cada deputado federal tem direito a 25. Posso estar enganado, tá? Mas o número em si não importa. O que importa é a ideia. E o que acontece? Nós caímos na ladainha dos liberais. Não, a gente só precisa usar 10, tem que poupar dinheiro público, não pode fazer essa gastança com dinheiro público, não. Enquanto isso, a esquerda está lá usando os 25, trabalhando o dia inteiro para infernizar a nossa vida. E qual é a mensagem disso? Na guerra, galera, não se poupa munição, é todo mundo indo pro pau. Se a gente conseguisse mudar a lei e limitar o número de assessores para 5 por cabeça, 5 por parlamentar, tudo bem. Mas a gente não pode ir para a guerra contra 25 tanques usando só 6, 7, 8, 9, 10 que seja. Vocês estão entendendo? Vamos perder essa mania de se importar com o que eles vão dizer a esse respeito. Por exemplo, tem que usar os 25 assessores? Sim, obrigado por abrir meus olhos, Dex. Obrigado, tá? Obrigado. Tem que usar os 25 e dane-se o que falarem. Se o MBL aparecer lá dizendo, tá vendo, eles não estão gastando dinheiro público, eles estão gastando dinheiro de vocês, dane-se o MBL. Se o Partido Novo falar a mesma coisa, chega para vocês e fala, estão gastando lá, olha essa gastança, que absurdo, 180 milhões. Dane-se! Dane-se, a gente está na guerra. Depois que a guerra arrefecer, a gente manda o soldado para casa. E em 2023, se Deus quiser, com um parlamento mais condizente, né, com o que o país merece, a gente muda as regras. E aí sim, limita o número de assessores para 5, 4. É o ideal, não sei. E aí todo mundo, se tiver que lutar com pouco dinheiro, né, com menos gastança, vai lutar de igual para igual. O que não pode é a gente abrir mão de munição enquanto eles estão usando toda a munição que eles têm. Vocês estão entendendo? Então essa é a minha mensagem para vocês hoje. Primeiro, não se importem de serem chamados de petistas de sinal trocados, porque nós somos. Isso é ótimo ser chamado dessa forma. Na verdade, não se importem com nada que eles digam a nosso respeito. Danem-se eles. Danem-se. E em terceiro, vamos lutar com todas as nossas armas, agindo da maneira como a gente tem que agir, independente do que eles digam a nosso respeito. E por fim, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa prisão absurda da Sarah Winter, galera. É uma situação totalmente surreal, né? A Sarah Winter foi presa, né? Uma suposta agressora foi presa pela PF a mando da suposta vítima, que seria, no caso, o STF, né? Se utilizando do Alexandre de Moraes como ponta de lança. Gente, isso é totalmente inconstitucional, isso é totalmente imoral e ilegal. Tudo que há de errado no direito, isso é. Não dá mais. Né? Vi vários militares dizendo para não esticarem mais a corda. Galera, essa corda já foi triplicada de tamanho umas 1000 vezes. Já deu a volta na Terra 500 vezes. Já foi no Sol e voltou. Já saiu dessa galáxia. Já esticaram no limite do limite do limite. Não dá mais. Algo tem que ser feito a respeito do Alexandre de Moraes, galera. Não só para parar com esse absurdo, mas para passar a mensagem para os outros 10 de que isso aqui não é a casa da mãe Joana e que eles não podem fazer o que eles quiserem, porque eles estão dando um passo de cada vez. Daqui a pouco eles vão destituir o presidente da República e vão governar o Brasil. Só falta isso. E aí? Não estou falando para fechar STF, estou falando para derrubar os 11. A princípio, o primeiro passo tem que ser dado uma mensagem. E a mensagem tem que ser dada diretamente para o Alexandre de Moraes. Algo precisa ser feito. Não dá mais. Não dá mais.
Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço, imploro a vocês, como eu disse aqui na primeira parte do vídeo, nós temos que usar todas as nossas armas. Nesse caso, para ajudar essa guerreira que foi retirada da guerra de maneira absurda. E qual é a nossa maior arma? A internet. Esse é o nosso campo de batalha aqui. Aqui é onde a gente funciona melhor. Então, peço a todos vocês que em todas as redes sociais que vocês tiverem, defendam a Sarah, exponham esse absurdo para que todo mundo veja o que está acontecendo, tá? Deixe seus likes aqui, comentários, compartilhem esse vídeo, fundamental. Se vocês não forem inscritos ainda, aproveita a oportunidade, aperta o botãozinho e vem com a gente. Um forte abraço e a gente se vê por aí.